Antes que o tempo fosse tempo, antes que houvesse um jardim, um homem ou uma serpente, havia o céu. Um lugar de perfeição absoluta, de luz incessante, de harmonia perfeita. Um lugar onde a adoração a Deus era a própria atmosfera. Nesse reino de glória, entre miríades e miríades de anjos, havia um ser de esplendor inigualável, um querubim ungido, o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. A Bíblia o chama de Estrela da Manhã, Filho da Alva. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Ele não era um demônio. Ele era a obra-prima da criação angelical. Ele caminhava sobre o brilho das pedras. Seu ministério era proteger a glória de Deus. Sua existência era adoração. Tudo era perfeito. Mas, em um lugar onde não havia pecado, de onde o mal poderia surgir? Como a escuridão pode nascer no coração da própria luz? Hoje, vamos desvendar a história mais trágica e a mais importante que você precisa entender para a sua vida espiritual. Não é a história de um monstro com chifres. É a história da queda da criatura mais gloriosa já criada. A história do primeiro pecado. Você já se comparou com alguém e sentiu uma pontada de inveja? Já sentiu que merecia mais reconhecimento, uma posição melhor, mais aplausos? Você já olhou para a bênção na vida de outra pessoa e se perguntou: por que ele e não eu? Se você já sentiu isso, mesmo que por um instante, você precisa ouvir esta mensagem com urgência, porque o mesmo veneno que corrompeu o ser mais perfeito do céu é a principal arma que o inimigo usa para tentar destruir o seu propósito na Terra hoje. Fique comigo até o final, porque vamos expor a anatomia do orgulho e da inveja. Você vai descobrir os 5 "eu farei" que Lúcifer declarou em seu coração, que são exatamente as 5 mentiras que o inimigo sussurra para desviar você do seu destino. Entender isso é a chave para blindar sua mente e proteger seu chamado. Vamos começar. O mundo ordinário de Lúcifer era extraordinário para nós. Era o céu. Ezequiel 28 nos dá um vislumbre. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Imagine isso. Ele não tinha dores, não tinha contas a pagar, não tinha decepções. Sua vida era uma sinfonia de perfeição. Ele era belo, sábio, poderoso. Ele estava na presença direta de Deus. Esse era o seu estado normal. Ele foi criado para refletir a glória de Deus, não para competir com ela. Assim como Adão no Éden, que tinha comunhão direta com Deus, tudo o que precisava e um propósito claro. Lúcifer vivia em um estado de bênção completa. E aqui está a primeira lição. O orgulho não nasce da falta. Muitas vezes ele nasce da abundância. Ele nasce quando começamos a olhar para as bênçãos que Deus nos deu e pensamos que somos a fonte delas. Você tem agradecido a Deus pelas suas bênçãos? Ou tem se orgulhado delas, como se fossem fruto apenas do seu próprio esforço? A chamada de Lúcifer não veio de fora. Foi um sussurro de dentro, o veneno do eu. Ele olhou para si mesmo, para sua beleza, sua sabedoria, e em vez de refletir a glória de volta para o Criador, ele começou a absorvê-la. Ezequiel 28:17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A aventura que ele se propôs não era uma missão divina, era a busca pela autoglorificação. O pensamento corruptor nasceu. Por que apenas refletir a luz quando eu posso ser a fonte? Essa é a semente de todo o pecado, a insatisfação com a posição que Deus nos deu e o desejo de sermos nosso próprio Deus. Assim como Eva no jardim, que ouviu a serpente dizer: sereis como Deus. A chamada da corrupção é sempre um convite para subir a um lugar que não nos pertence. Qual sussurro de insatisfação ou inveja você tem entretido no seu coração ultimamente? Se você quer que Deus purifique o seu coração de toda semente de orgulho, comente: purifica-me agora mesmo.
Para um herói, a recusa do chamado é dizer não à aventura. Para Lúcifer, a recusa foi dizer não à sua posição original. Ele se recusou a continuar sendo o servo, o adorador, o protetor. Ele rejeitou a humildade, ele rejeitou a submissão, ele abraçou a rebelião em seu coração. Essa recusa é o momento em que o pensamento se torna uma decisão. O momento em que a semente da soberba germina e cria raízes. Ele decidiu que a adoração que pertencia ao Deus também lhe servia muito bem. Assim como o jovem rico, que foi chamado por Jesus para uma vida de propósito eterno, mas se recusou a abrir mão de suas riquezas, Lúcifer se recusou a abrir mão de seu ego. O jovem rico se retirou triste, porque a recusa da vontade de Deus sempre leva à tristeza e à perda, mesmo que no início pareça ganho. O herói encontra um mestre que o guia para a luz. O vilão encontra um mestre que o afunda nas trevas. O mentor de Lúcifer foi o seu próprio orgulho. Foi a voz interna que validou os seus desejos corruptos, que o ensinou a racionalizar sua rebelião. Esse mestre lhe disse: "Você tem razão em se sentir assim. Você é mais sábio que os outros. Você merece o trono. Deus está te limitando." O orgulho é um mestre mentiroso. Ele te isola, te cega e te convence de que você é a vítima, quando, na verdade, você está se tornando o agressor. Assim como Judas encontrou em Satanás o seu mestre final, que entrou nele para executar a traição, Lúcifer permitiu que o orgulho se tornasse a força motriz de sua existência. Quem tem sido seu conselheiro? A palavra de Deus ou as vozes do seu ego, da sua inveja, da sua amargura? Se você escolhe a palavra de Deus como seu único mestre, siga este canal e comente: "A palavra é meu guia", para se juntar a uma comunidade que busca a verdade. O limiar é cruzado quando o pensamento secreto se torna uma ação externa, o ponto de não retorno. Para Lúcifer, esse momento é capturado em Isaías 14, 5 declarações de rebelião que selaram seu destino. Ele para de pensar e começa a declarar: "E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Isso não é mais um sentimento, é um plano, é uma declaração de guerra contra o Criador do universo. Ele cruzou a linha. Ele não está mais apenas insatisfeito, ele está em rebelião aberta. Ele agora busca corromper outros para se juntarem à sua causa. Existe alguma área em sua vida onde você, mesmo em silêncio, declarou: "Eu farei do meu jeito", em vez do jeito de Deus? Curta este vídeo agora como um ato de rendição, declarando que a vontade de Deus e não a sua prevalecerá em sua vida. Agora, em campo aberto, Lúcifer começa seu teste. Ele pode convencer outros, ele começa a recrutar. Ele semeia mentiras, apela para o orgulho de outros anjos, promete-lhes poder e liberdade. Apocalipse 12:4 nos diz que sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ele não caiu sozinho. Ele arrastou um terço dos anjos com ele. Seus aliados são, na verdade, os seus cúmplices, as primeiras vítimas de sua enganação. E seu inimigo se torna claro. Não apenas Deus, mas todos os anjos que permaneceram leais, liderados pelo arcanjo Miguel. O céu, antes um lugar de unidade, agora tem facções. Isso nos ensina uma lição vital sobre o mal. O orgulho adora a companhia e a rebelião detesta estar sozinha. O inimigo sempre tentará criar divisão,
facções, panelinhas e fofoca na sua família, no seu trabalho e especialmente na sua igreja. A unidade é uma arma. Marque nos comentários o nome da sua igreja ou do seu pastor como um ato de honra e submissão à liderança espiritual que Deus colocou em sua vida. A aproximação da escuridão é a mobilização final para o conflito. A diplomacia celestial acabou. As mentiras foram espalhadas, os exércitos foram formados. Lúcifer, agora consumido por sua própria soberba, lidera sua legião em uma marcha audaciosa em direção ao trono que ele cobiça. Imagine a cena. O silêncio solene do céu é quebrado pela primeira vez, não pelo som de harpas, mas pelo som de guerra. É o ápice da arrogância, a tentativa de tomar pela força o que só pode ser dado pela graça. Ele está prestes a descobrir a diferença entre o poder criado e o poder do Criador. Quando a tentação se aproxima de você, você tenta argumentar com ela ou a confronta com a palavra de Deus? Se você está sentindo o peso dessa batalha espiritual, curta o vídeo. O seu like é uma declaração de que você está do lado da luz. Esta é a aprovação suprema, a guerra no céu. Apocalipse 12, 7 e 8 descreve de forma sucinta e poderosa. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Pense nisso. Lúcifer, o ser mais poderoso criado, com 1/3 das hostes celestiais ao seu lado, não foi páreo. A batalha pode ter sido intensa, mas o resultado nunca esteve em dúvida, porque a criatura nunca pode vencer o Criador. A luz de Deus é infinitamente mais poderosa do que qualquer escuridão. A provação suprema de Lúcifer foi a sua derrota humilhante. Ele apostou tudo no seu próprio poder e perdeu tudo. A morte que ele sofreu foi a morte da sua posição, da sua glória, do seu nome. Ele deixou de ser o portador da luz. O inimigo está rugindo em sua vida? Declare em voz alta ou escreva nos comentários: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Para o herói, a recompensa é um tesouro. Para o vilão, a recompensa é a consequência de seus atos, a sentença. A recompensa de Lúcifer foi a expulsão. Jesus disse em Lucas 10:18, eu via Satanás como raio cair do céu. Sua nova identidade lhe é dada. Ele não é mais Lúcifer, ele é Satanás, que significa o adversário. Ele é o diabo, que significa o acusador. Sua recompensa foi se tornar a personificação de tudo o que Deus não é. Ele queria ser como Deus e se tornou o seu oposto exato. A queda dele é a nossa esperança. Mostra que Deus é justo e que o mal não permanecerá impune. Mostra que o orgulho sempre leva à queda. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A justiça de Deus é a sua segurança. Para selar esta verdade, comente: Deus é justo, e receba em resposta um versículo sobre a vitória que temos em Cristo. O caminho de volta do herói é o retorno à sua comunidade para a abençoada. O caminho de volta do vilão é uma expulsão para um novo domínio, para amaldiçoar. Apocalipse 12:9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Seu novo lar se tornou o nosso mundo. Ele não podia mais reinar no céu, então ele veio para tentar reinar na terra, trazendo consigo sua inveja, seu ódio e sua rebelião. O conflito que começou no céu agora se mudaria para um novo campo de batalha: o coração do homem.
Apocalipse 12:12 nos dá um alerta solene. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A ressurreição do vilão é a sua completa transformação e seu novo papel. Ele não é mais o anjo de luz, ele agora se manifesta em sua nova natureza. E sua primeira grande aparição na Bíblia é como a antiga serpente no jardim do Éden. Aqui vemos sua estratégia em plena ação. Ele não usa a força, mas a sedução. Ele não mente descaradamente no início, ele questiona a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Ele distorce a verdade, planta a dúvida e, finalmente, oferece a mesma mentira que o derrubou. Qual foi a mentira? Gênesis 3:5. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. A mesma ambição, a mesma rebelião. Ele pegou o veneno que o matou e o injetou na humanidade. De que maneira o inimigo tem tentado você questionar a palavra de Deus em sua vida? O herói retorna com o elixir da cura. Satanás retornou da sua queda com o elixir do veneno, o pecado. E ele o espalhou pelo mundo. O orgulho, a inveja, o assassinato, a mentira, a rebelião, tudo isso é o elixir que ele trouxe do seu coração caído para o nosso mundo. Sua estratégia, desde então, tem sido a mesma: fazer você duvidar da palavra de Deus, fazer você questionar a bondade de Deus, fazer você acreditar que pode ser seu próprio Deus. Essa é a essência de toda tentação que você enfrenta hoje. É a mesma velha mentira, apenas com uma nova embalagem. Mas a história não termina aí, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o veneno da serpente entrou, Deus prometeu o antídoto. É por isso que você precisa entender a batalha para poder lutar e vencer. Vimos a jornada, do anjo de luz ao adversário, da perfeição à condenação, da adoração à rebelião. A história de Lúcifer é um alerta solene sobre o poder destrutivo do orgulho. A guerra que começou no céu por causa da adoração continua hoje, e o campo de batalha é o seu coração. Satanás não quer sua alma, ele quer a sua adoração. Porque quem você adora, você se torna. Ele adorou si mesmo e se tornou a fonte de toda a escuridão. Lembra dos 5 eu farei de Lúcifer? Eu subirei. Eu exaltarei meu trono. Eu me assentarei. Eu subirei acima das nuvens. Eu serei como o Altíssimo. Essa é a linguagem do inferno. É a gramática do ego. E é a exata antítese da linguagem do céu que vemos em Jesus em Filipenses 2. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O antídoto para o veneno de Lúcifer é o sangue de Cristo. A cura para o orgulho é a humildade de Cristo. A vitória sobre a rebelião é a obediência de Cristo. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos guerra contra o espírito de orgulho, inveja e comparação em nossas vidas. Nós nos recusamos a ouvir o sussurro que diz: você merece mais. Nós nos submetemos àquele que, sendo o maior, se tornou o menor por amor a nós. Repita comigo: com fé, eu rejeito o espírito de orgulho. Eu abraço a humildade de Cristo. Minha adoração pertence somente a Deus. A queda de Lúcifer nos ensina que não importa quão alto você esteja, o orgulho pode te derrubar. Mas a cruz de Cristo nos ensina que não importa quão baixo você tenha caído, a graça pode te levantar. Neste momento, enquanto você ouve minha voz, o Espírito Santo está expondo áreas de orgulho e inveja escondidas em corações. Correntes de comparação que te aprisionaram por anos estão sendo quebradas. Deus está substituindo a insatisfação pela gratidão e a rebelião pela adoração.
Receba essa liberdade agora. Se esta palavra te libertou, não aguarde. Se você está pronto para lutar a batalha espiritual com as armas certas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso próximo vídeo será sobre como identificar e vencer os ataques do inimigo contra a sua mente. Esta mensagem é um manual de guerra espiritual. Envie agora para pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando uma batalha. Seja o anjo de Deus que leva clareza e força para alguém hoje. Para selar esta declaração de guerra contra o orgulho, comente com a hashtag Guerra Declarada e escreva: "Minha adoração é só de Jesus". Vamos encher os comentários com o som da vitória. Lembre-se, a primeira guerra foi pela adoração. A última também será. Escolha hoje a quem você vai adorar. Escolha a humildade. Escolha a vida. Escolha Jesus. Versículo-chave. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8.